Olá, tudo bem? Sinta-se muito bem-vinda aqui ao nosso canal, que fala sobre saúde mental, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de pessoas. Meu nome é Domingos Sávio. A indulgência. Falar em indulgência é de uma gratidão muito grande. É uma palavra de um significado tão nobre e uma das atitudes mais plenas, né? E de um avanço ético-moral tão grande do ser humano. Indulgência, de uma forma geral, é ser tolerante, perdoar os erros, os equívocos dos outros. Isso é muito forte. Jesus dizia: sejais tolerantes para com teu irmão. Porque a falta de tolerância que eu tenho em relação ao outro está ligado à autopunição, muitas vezes, que eu já venho fazendo com mim mesmo. A não perdoar, a não ser flexível comigo mesmo. A ainda ficar a nível inconsciente sacramentando meus erros. Ficar evidenciando. Então, quando eu não consigo ser indulgente com o outro, que é ser tolerante, que é totalmente diferente de complacente, né? Que é ser totalmente diferente de você compactuar com os erros do outro. Ser tolerante é perdoar, é compreender. E para que isso venha acontecer, eu preciso me compreender primeiro. Porque é muito fácil, a partir de um erro, um equívoco do outro, a gente apontar o dedo. Entretanto, quando a gente aponta o dedo, já diz o recado de cunho popular e do senso comum, vem 4 para cima de você. Justamente enfatizando aquilo que você está fazendo ao outro é aquilo que você já vem fazendo com você. E como a gente precisa de indulgência para conosco e, sobretudo, no exercício da palavra, seja indulgente para com o teu irmão, para com o teu próximo. Porque você passa a olhar a pessoa em uma outra perspectiva. Dentro do processo de crescimento a qual ela se encontra, inclusive até das suas limitações. Que quem é que não as tem? Quem é que não está em processo de crescimento e amadurecimento e clama e precisa dessa indulgência do outro? É interessante ressaltar que a gente quer e a gente necessita muito que os outros sejam indulgentes para conosco. A gente quer que o outro tolere, perdoe as nossas faltas, né, os nossos equívocos, mas a gente não quer perdoar o outro. E porque muitas vezes a gente tem resistência no exercício da indulgência para com o outro? Porque a gente já vem também se auto-sacramentando ao longo da vida, se auto-martirizando. Por isso que a indulgência é um ato de uma nobreza, de uma evolução ético-moral e espiritual, de uma grandeza muito grande. Você entender que esse ser, ele está em processo de crescimento, ele é falível. Então, indulgência não é compactuar, concordar com o erro do outro. Porque é engraçado, quando você recrimina, você aponta o dedo, você está naquela mesma sintonia daquele erro, daquele equívoco. Porque você traz aquele conteúdo emocional de fúria, de indignação, mostrando que você está no mesmo processo vibracional de pensamento a nível inconsciente, porque você não vai saber. Toda uma fisiologia,
Não é sentimento e um comportamento ao qual você está agredindo, está apontando. Quando você perdoa, quando você é indulgente, que é perdoar, tolerar esse equívoco do outro, você se eleva. Você sai daquele, você dá o que se chama um salto quântico bastante considerativo, que é não evidenciar o erro do outro, mas se compreender o outro e auxiliá-lo no processo de transformação e mudança a qual ele e você também está inserido. Então, indulgência é uma das atitudes e um dos atributos que existem em cada um de nós. Porque Jesus trouxe isso para cada um de nós é porque é compreensível e existe a condição inerente a todos nós para o exercício da indulgência. Mas para mim ainda é muito difícil, maravilha, mas contanto que a gente comece a pensar sobre isso. Porque o outro ele necessita muito. E é engraçado que quando eu não tenho a indulgência perante o outro, eu também não tenho em relação a mim. Quando eu critico, eu condeno o outro, eu julgo o outro, é porque eu também já venho fazendo isso para mim. É o exercício da psicologia mais profunda e mais elementar que existe, porque o outro é a nossa extensão. E às vezes também, vale ressaltar, às vezes, a indulgência que eu tenho com o outro ainda pode ser a que eu ainda não tenho comigo, porque eu vivo me martirizando, vivo me autodepreciando, muitas vezes a nível inconsciente, e às vezes até conscientemente. Mas quando eu faço esse exercício da indulgência com o outro, é porque existe esse potencial inerente em mim para realizar. E eu preciso me permitir para isso. Então, indulgência é um dos atributos mais nobres do ser humano, que consiste na capacidade, dentro do seu significado mais pleno, em tolerar, perdoar os erros, os equívocos do outro. E quando eu faço isso, eu contribuo para o crescimento, tanto meu quanto desse outro também. Porque uma vez, quando a pessoa se sente julgado, se sente ali apontado, se sente criticado, isso a desmotiva ainda mais e a enterra dentro da problemática dela, fazendo-a desenvolver ainda mais o processo de culpa, não possibilitando a ela com que seus potenciais maiores que existem emerjam e ela consiga fazer o de melhor e fazer a diferença agora na vida. Isso é algo muito importante. Até porque quando você é indulgente, você não tirando a responsabilidade da pessoa, de muitas vezes ela ter que arcar com aquele prejuízo se ela causou. Mas você está dando a condição a ela de assumir uma nova responsabilidade e se elevar a um processo que ela também tem direito. E vai fazer isso, e faz como todos nós estamos fazendo, a repararmos os nossos erros e seguirmos adiante, porque é esse o nosso processo. Então, pensemos e pratiquemos indulgência na nossa vida, porque contribui tanto para nós mesmos quanto para a vida do outro. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá um joinha aqui para a gente, se inscreve no nosso canal e desde já agradecer demais por você ter assistido mais um dos nossos vídeos. Um forte abraço.